padre Amaro é designado para o cargo na igreja local e instala-se na casa de S. Joaneira, uma assídua religiosa. Amaro é a filha da hospedeira e desperta ciúmes na pretendente da jovem. A paixão cresce no antro eclesiástico de Leiria e o padre amaldiçoa o sacerdócio que impede a realização dos seus desejos. Capítulo 1. Foi no domingo de Páscoa que se soube em Leiria que o pároco da Sé, José Miguel, tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O pároco era um homem sanguíneo e nutrido que passava entre o clero diocesano pelo comilão dos comilões. Contavam-se histórias singulares de sua voracidade. O Carlos da Botica, que o detestava, costumava dizer, sempre que o via sair depois da siesta, com a face afogueada de sangue muito infartado: lá vai a jiboia esmoecer, um dia estoura. Com efeito, estourou. Depois de uma ceia de peixe, a hora em que defronte, na casa do Dr. Godinho, que fazia anos, se polcava com alarido. Ninguém o lamentou e foi pouca gente o seu enterro. Em geral, não era estimulado. Era um aldeão e foi pouca gente o seu enterro. Em geral, não era estimado. Era um aldeão. Tinha os modos e os pulsos de um cavador e voz ronca, cabelos nos ouvidos, palavras muito rudes. Nunca fora querido das devotas. Arrotava no confessionário e, tendo vivido sempre em freguesias da aldeia ou da serra, não compreendia certas habilidades requintadas da devoção. Perdera por isso logo o princípio quase todas as confessadas que tinha passado para o polido padre Guzmão, tão cheio de lábia. E quando as beatas que lhe eram fiéis lhe iam falar de escrúpulos de visões, José Miguel escandalizava-as rosnando: ora, história santinha, peça juízo a Deus, mas miolos na bola. As exaltações dos jejuns, sobretudo, irritavam-no. Coma-lhe e beba-lhe! Costumava gritar. Coma-lhe e beba-lhe, criatura! Era miguelista. E os partidos liberais, as suas opiniões, os seus jornais, enchiam-no de uma cólera irracionável. Cacete! Cacete! Exclamava, maneando seu enorme guarda-sol vermelho. Nos últimos anos, tomara hábitos sedentários e vivia isolado com uma criada velha e um cão, o Jolie.
O seu único amigo era o Chantre Valadares, que governava então o bispado, porque o senhor bispo Dom Joaquim gemia, havia anos, o seu reumatismo numa quinta do Alto Minho. O pároco tinha um grande respeito pelo Chantre, homem seco, de grande nariz, muito curto de vista, admirador de Ovídio, que falava fazendo sempre boquinhas e com alusões mitológicas. O Chantre estimava, chamava-lhe de Frei Hércules. Hércules, pela força, explicava sorrindo. Frei, pela gula. No seu enterro ele mesmo lhe foi aspergir a cova. Aspergir a cova. E como costumava oferecer-lhe todos os dias rapé de sua caixa de ouro, disse aos outros cônegos baixinho, ao deixar-lhe cair sobre o caixão, segundo o ritual, o primeiro torrão de terra. E a última pitada que lhe deu. Todo cabido riu muito, e com esta graça do senhor governador do bispado, o cônego Campos contou à noite o chá em casa do deputado Novaes. Foi celebrada com risos deleitados. Todos exaltaram as virtudes do Chantre e afirmou-se com um respeito que sua excelência tinha uma muita pilhéria. Dias depois do enterro, apareceu errando pela praça o cão do pároco, o Jolie. Lembra? A criada entrara com sessões no hospital, a casa fora fechada, o cão abandonado gemia sua fome pelos portais. Era um gozo pequeno e extremamente gordo, que tinha vagas semelhanças com o pároco. Com o hábito das batinas, ávido do dono, apenas via um padre, punha-se a segui-lo, ganindo baixo, mas nenhum queria o infeliz Jolie. Enxotavam-no com as ponteiras dos guarda-sóis, o chão repelido como um pretendente, toda noite uivava pelas ruas. Uma manhã apareceu morto ao pé da misericórdia, a carroça do extreme levou. E, como ninguém tornou a ver o cão na praça, o pároco José Miguéis foi definitivamente esquecido. 2 meses depois, soube-se que lhe iria que estava nomeado outro pároco. Dizia-se que era um homem muito novo, saído apenas do seminário. O seu nome era Amaro Vieira. Atribuía-se a sua escolha a influências políticas e o jornal de Leiria, a Voz do Distrito, que estava na oposição. Falou com amargura, citando o Gólgota no favoritismo da corte na reação clerical. Alguns padres tinham se escandalizado com o artigo. Conversou-se sobre isso, incremente diante do senhor Chantre. Não lá que a favor há, e que o homem tem padrinhos, tem, disse o Chantre. A mim quem me escreveu para a confirmação foi o Brito Correia. Brito Correia era então ministro da Justiça. Até me diz na carta que o pároco é um belo rapagão.
De sorte que acrescentou sorrindo com satisfação. Depois de Frei Hércules, como talvez ter Frei Apolo. Em Leiria havia só uma pessoa que conhecia o pároco novo. Era o Cônego Dias, que fora, nos primeiros anos do seminário, seu mestre de moral. Horas no seu tempo, dizia o cônego, o pároco era um rapaz franzino, acanhado, cheio de espinhas carnais. Parece que estou a ver com a batina muito coçada e cara de quem tem lombrigas. De resto, bom rapaz. E espertote. O Cônego Dias era muito conhecido em Leiria. Ultimamente engordara, o ventre saliente enchia-lhe a batina e a sua cabecinha grisalha, as olheiras papudas, o beiço espesso faziam lembrar as velhas anedotas de frades lascivos e glutões. O tio Patrício, o antigo negociante da praça, muito liberal, e que quando passava pelos padres, rosnava como um velho cão de fila, dizia às vezes ao vê-lo atravessar a praça, pensando, ruminando a digestão, encostando o guarda-chuva: que maroto, parece mesmo Dom João VI. O cônego vivia só com uma irmã velha, a senhora Dona Josefa Dias, e a criada que todos conheciam também em Leiria. Lá em Leiria, sempre na rua, entrouxava num machale tingido de negro e arrastando pesadamente as suas chinelas de ourelo. O Cônego Dias passava por ser rico. Trazia o pé de Leiria, propriedades arredondadas, dava jantares com peru e tinha a reputação de ser o vinho Duque de 1815. Mas o fato saliente da sua vida, um fato comentado e murmurado, era a sua antiga amizade com a senhora Augusta Caminha, a quem chamava a senhora Joaneira. Por ser natural de São João da Foz, a senhora Joaneira morava na Rua da Misericórdia e recebia hóspedes. Tinha uma filha, Améliazinha, rapariga de 23 anos, bonita, forte, muito desejada. O Cônego Dias mostrara um grande contentamento com a nomeação de Amaro Vieira. Na botica de Carlos, na praça da Sacristia da Sé, exaltou os seus bons estudos no seminário, a sua prudência de costumes, a sua obediência. Gabava-lhe mesmo a voz um timbre que é um regalo. Para um bocado de sentimento nos sermões da Semana Santa está a calhar. Predizia-lhe com ênfase um destino feliz, uma conhesia de certo, talvez, a glória de um bispado. E um dia, enfim, mostrou com satisfação o coadjudor da Sé, criatura servil e calada, uma carta que recebera de Lisboa de Amaro Vieira. Era uma tarde de agosto e passeavam ambos para os lados da Ponte Nova.
Andava então a construir-se a estrada da figueira, o velho passadiço de pau. Sobre a ribeira dos Lins tinha sido destruído. Já se passava sobre a ponte nova, muito gabada, com seus 2 largos arcos de pedra, fortes e estarrancados para diante das obras, estavam suspendidas por questões de expropriação. Ainda se via o lodoso caminho da freguesia das Marrazes, que a estrada nova devia desbastar e incorporar. Camadas de cascalho cobriam o chão e os grossos lindros de pedra que acalcam e recamam as macadames e enterravam-se na terra negra e úmida das chuvas. Em roda da ponte, a paisagem é larga e tranquila. Para o lado de onde o rio vem são colinas baixas, de formas arredondadas, cobertas de rama verde negra, dos pinheiros novos. Embaixo, na espessura dos arvoredos, estão os casais que dão àqueles lugares melancólicos uma afeição mais viva e humana. Com as suas alegres paredes caiadas que luzem ao sol com os fumos das lareiras que pela tarde se aluzam nos ares sempre claros e lavados. Para o lado do mar, para onde o rio se arrasta, nas terras baixas, entre 2 renques de salgueiros pálidos, estende-se até os primeiros areais o campo de Leiria, largo, fecundo, com aspecto de águas abundantes, cheio de luz. Da ponte, pouco se vê da cidade. Apenas uma esquina das cantarias pesadas e jesuíticas da Sé. Um canto do muro do cemitério, coberto de parietárias e pontas agudas e negras dos ciprestes. O resto está escondido pelo duro monte ouriçado, pelas vegetações rebeldes, onde destacam as ruínas do castelo. Todas envolvidas à tarde nos largos voos circulares dos mochos, desmanteladas e com um grande ar histórico. Ao pé da ponte! Foi lá. Uma rampa desce para a Alameda, que se estende um pouco à beira do rio. É um lugar recolhido, coberto de árvores antigas. Chamam-lhe a Alameda Velha. Ali, caminhando devagar, falando baixo, o cônego consultava o coadjutor sobre a carta de Amaro Vieira e sobre uma ideia que lhe dera, que lhe parecia de mestre. Amaro pedia-lhe com urgência que lhe arranjasse uma casa de aluguel, barata, bem situada e, se fosse possível, mobiliada. Falava sobretudo de quartos numa casa de hóspede respeitável. Bem, vê-o, meu caro padre mestre, dizia Amaro, que era isso que verdadeiramente me convinha. Quero o que verdadeiramente me convinha. Eu não quero luxos, está claro. Um quarto e uma saleta seria o bastante. O que é necessário? É que a casa seja respeitável,
sossegada, central, que a patroa tenha bom gênio e que não peça mundos e fundos. Deixa tudo isso à sua prudência e capacidade. E creia que todos esses favores não cairão em terreno ingrato. Sobretudo, que a patroa seja pessoa acomodada e de boa língua. Ora, minha ideia, amigo Mendes, é esta: metê-lo em casa da senhora Joaneira, resumiu o cônego com um grande contentamento. A rica ideia, hein? Soberba ideia, disse o coadjutor, com sua voz servil. Ela tem o quarto de baixo, a saleta pegada e o outro quarto, que pode servir de escritório. Tem boa mobília, boas roupas. Ricas roupas, disse o coadjutor com respeito. O cônego continuou. É um belo negócio para a senhora Joaneira. Dando os quartos, roupas, comida, criada, pode muito bem pedir aos 6 tostões por dia. E depois sempre tem o pároco da casa. Por causa da Nelinha. É que eu não sei, considerou timidamente o coadjutor. Sim, pode ser reparado. Uma rapariga nova. Diz que o senhor pároco é ainda novo. Vossa Senhoria sabe o que são línguas do mundo. O cônego tinha parado. Ora, histórias então, o padre Joaquim não vive debaixo das mesmas telhas que a afilhada da mãe. E o cônego Pedroso não vive com a cunhada. E uma irmã da cunhada que é uma rapariga de 19 anos. Ora essa, eu dizia, atenuou o coadjutor. Não vejo mal nenhum. A senhora Joaneira aluga os seus quartos. É como se fosse uma hospedaria. Então o secretário-geral não esteve lá uns poucos de meses. Mas um eclesiástico, insinuou o coadjutor. Mais garantias, senhor Mendes, mais garantias! Exclamou o cônego, e parando com uma atitude confidencial. E depois a mim é que me convinha Mendes. E a mim é que me convinha, meu amigo. Houve um pequeno silêncio. O coadjutor disse baixinho a sua voz. Sim, Vossa Senhoria faz muito bem a senhora Joaneira. Faço e posso, meu caro amigo. Faço e posso, disse o cônego, e com a entonação terna, risonhamente paternal, que ela é merecedora. É merecedora. Boa, até ali, meu amigo. Parou, engazeando os olhos. Olhe que dia em que eu não lhe aparecera pela manhã, às 9 em ponto, até um fenezinho. Oh, criatura! Digo-lhe eu, a senhora rala-se sem razão. Então, é aquilo. Pois quando eu tive a cólera o ano passado, emagreceu o senhor Mendes. E depois, não há lembrança que não tenha. Agora, pela matança do porco, o melhor do animal é para o Padre Santo. Você sabe? E como ela me chama? Falava com os olhos
luzidos com satisfação babosa. Ah, Mendes, acrescentou, é uma rica mulher. É bonita a mulher, disse o coadjutor respeitosamente. Lá isso, exclamou o cônego parando outra vez. Lá isso, bem conservada até ali. Mas olha, que não é uma criança. Mas nem um cabelo branco, nenhum só. Então, que cor de pele! E mais baixo com um sorriso guloso. Está aí, aqui, ó Mendes, está aí. Indica o lado do pescoço e debaixo do queixo. Ah, passando-lhe devagar por cima, a sua mão papuda é uma perfeição. E depois, mulher de asseio, muitíssimo asseio. E que lembrancinhas! Tadinha que me não mande o seu presente. E um convite de geleia. Ai, é o pratinho de arroz doce. E a bela morcela de arronca. Ontem me mandou ela uma torta de maçã. Ora, via se você ver aquilo. A maçã parecia um creme. Até a Mana Josefa disse: está tão boa que parece que foi cozida em água benta. E pondo a mão espalmada sobre o peito. São coisas que tocam a gente cá por dentro, Mendes. Não é lá por dizer, mas não há outra coisa. Eu bem sei, disse o cônego, parando de novo e tirando lentamente as palavras. Eu bem sei que por aí rosnam, pois é uma grandíssima calúnia. O que é? É que eu tenho muito apego àquela gente. Já o tinha em tempo do marido. Você bem o sabe, Mendes. O coadjutor teve um gesto afirmativo. A senhora Joaneira é uma pessoa de bem. Olhe que é uma pessoa de bem, Mendes, exclamava o cônego, batendo o chão fortemente com a ponteira do guarda-sol. As línguas no mundo são venenosas, senhor cônego, disse o coadjutor com uma voz chorosa. E depois de um silêncio acrescentou baixo: mas aquilo a vossa senhoria deve lhe sair caro. Pois aí está, meu amigo. Imagine você que desde o secretário-geral se foi embora, a pobre mulher tem tido a casa vazia. Eu aqui tenho dado para a panela, Mendes. Que ela tem uma fazendita, considerou o coadjutor. Uma nesga de terra. Meu rico senhor, uma nesga de terra. E depois as décimas dos jornais. Por isso digo eu, o pároco, é uma mina. Com seus tostões que lhe der e com que eu ajudar. Com alguma coisa que ela tire da hortaliça que vende da fazenda já se governa. E para mim é um alívio, Mendes. É um alívio, senhor cônego. Repetiu o coadjutor. Ficaram calados. A tarde descaía muito límpida. O alto céu tinha uma pálida cor azul, o ar estava imóvel.
Naquele tempo, o rio ia muito vazio. Pedaços de areia reduziam em seco e a água baixa arrastava-se com um marulho brando todo enrugada do roçar dos eixos. Duas vacas guardadas por uma rapariga apareceram então pelo caminho doudoso que do outro lado do rio, defronte da alameda, corre junto de um silvado. Entraram no rio devagar e, estendendo o pescoço pelado de canga, bebiam de leve, sem ruído. E os espaços erguiam a cabeça bondosa, olhavam em redor com a passiva tranquilidade dos seres fartos. E fios de águas babados luzidios à luz pendiam-lhe dos cantos do focinho. Com a inclinação do sol, a água perdida, sua claridade espelhada, estendia-se à sombra dos arcos da ponte. Do lado das cortinas, iam subindo um crepúsculo esfumaçado e as nuvens cor de sanguínea e cor de laranja que anunciavam o calor faziam sobre os lados do mar, com uma decoração muito rica. Bonita tarde, disse o coadjutor. O cônego bocejou e, fazendo uma cruz sobre o bocejo, vamos nos chegando às Aves Marias, hein? Quando daí a pouco iam subindo as escadarias da Sé, o cônego parou e, voltando-se para o coadjutor: pois está decidido, amigo Mendes. Ferro amaro na casa da senhora Joaneira. É uma pechincha para todos. Uma grande pechincha, disse respeitosamente o coadjutor. Uma grande pechincha. Entraram na igreja perseguindo-se. Vamos, Mendes. Vamos, cara. Vamos. Muito obrigado. Primeira leitura. O crime do padre Amaro, de Essa de Queiroz. Muito obrigado. Primeira leitura. O crime do padre Amaro, de Essa de Queiroz.